A fome era uma sombra constante na vida da menina, mas não por falta de comida. Ela simplesmente não sabia o que era saciedade de verdade. A guerra e as colheitas arruinadas haviam roubado até a memória do pão quente na mesa. Já Genka tinha um ritual sagrado. Toda noite, antes de dormir, via diante dos olhos aquele pedaço de pão com cacos de açúcar que a mãe lhe empurrava murmurando com voz de advertência: não se deite de barriga vazia, filho, senão o bicho-papão vem te assombrar. E não era para menos. Aos 15 anos, o apetite de um rapaz é uma fera que não conhece limites. Quando a mãe começava a praguejar contra o ar poluído da fábrica e a maldade dos patrões, Genka já escalava o sótão, onde uma plateia seleta o aguardava, a rapaziada mais ousada da ilha, sobreviventes dos bombardeios, os únicos que ainda tinham coragem de rir da morte. Ele chegava com ar de superioridade, acomodava-se no trono, uma caixa velha perto da chaminé que cuspia fumaça, e com gestos de rei, distribuía as sobras do pão duro que escondia nas mãos. Os meninos, ávidos, devoravam cada migalha, enquanto Genka contava suas histórias épicas do tio Vitchel, espião que quase capturou Hitler sozinho. Até o pequeno Vaska, medroso e franzino, se atrevia a sussurrar: Genka, conta da Babka Luquieria, por favor. E ele, entre risadas, atendia ao pedido. Mas enquanto Genka reinava no sótão, sua mãe, Luquieria, chorava em silêncio, amaldiçoando o destino que lhe roubara o amor. Desde criança, ela fora prometida a Fiodor, filho do velho Selan, num acordo entre família selado com juramentos, advertências das mulheres mais velhas: não estrague a felicidade alheia, menina. Mas o coração não obedece a regras. Luquieria, teimosa e apaixonada, foi parar na cabana da velha Teikova, a adivinha cega de Taikovo, irmã de criação de Cynthia Corne, em busca de respostas. A velha, porém, se esquivava, gemendo que não via nada, que suas águas estavam turvas. Não vá atrás desse Fiodor, menina, é escuridão. O que te espera, insistia, enquanto Luquieria, desconfiada, espiava o balde com água e musgo. Fala logo, velha. O que esconde? É pelo Fiodor que me avisa ou por outra coisa? Teikova, com um suspiro pesado, balançou a cabeça. Seu caminho é com um homem marcado. Sinais negros te perseguem. Enterrarás o marido e nem túmulo encontrarás para chorar. Minha água não mente, garota. Luquieria, furiosa, jogou o balde no chão. Mentira. Eu vou atrás do meu Fiodor e ninguém vai me impedir. A velha se benzeu, cobriu a água derramada com um pano limpo e murmurou severa: que seja então. Mas lembre-se, o que o homem não pode mudar, só Deus decide. 1 ano depois, Luquieria deu à luz um menino franzino, doente, que mal conseguia respirar. O pai, Fiodor, servia como guarda na fronteira, longe demais para salvar o filho. A mãe tentou de tudo: benzimentos, leite de cabra, ervas colhidas à meia-noite, amuletos costurados na roupinha do bebê. Nada adiantava. O médico do vilarejo, após examinar a criança com olhares culpados, apenas balançou a cabeça: esse não fica. Luquieria se revoltou. Como Deus podia ser tão cruel? Qual era seu pecado? Ter amado Fiodor? Ter se casado com ele na igreja, como manda a lei de Cristo? Se fosse assim, então metade do mundo merecia castigo. Desesperada quando o filho já estava às portas da morte, lembrou-se da velha Teikova e da sua magia proibida. Naquela mesma noite, carregou o menino nos braços e partiu para o eremitério, abandonado nos pântanos, onde uma capela em ruínas abrigava uma árvore amaldiçoada, uma ocina negra temida por todos. Diziam que ela se vingava de quem ousasse tocá-la, mas Luquieria não tinha mais nada a perder. Passou a noite inteira no local, em meio a sussurros e sombras. Ao amanhecer, milagre! O menino abriu os olhos, chorou com força, como se acordasse de um sono profundo. Fiodor, ao saber da recuperação, largou a patrulha e voltou para casa, juntando-se a uma equipe de carpinteiros que viajava entre Alhanguelsko, Kolmogori e Kargopol. Era uma irmandade antiga, fundada ainda nos tempos do czar Pedro o Grande para construir um estaleiro às margens do rio Charchin. Os homens vinham de 5 aldeias espalhadas em torno do lago Shirsh, um espelho d'água sem nome, tão natural quanto o ar ou a terra, que os moradores acreditavam ser o ventre de onde haviam nascido. Diziam que o lago escolhia seus favoritos. Quem nele se banhava com respeito encontrava sorte. Quem o desafiava era engolido por suas águas. Luquieria amava aquele lago. Nos dias em que a saudade de Fiodor a consumia como veneno, as ondas ficavam cinzentas, agitadas,
Mas quando a equipe voltava com os bolsos cheios de moedas, o lago brilhava, e seu riso ecoava como sinos. Fiodor sentava-se no alpendre exibindo os presentes que trazia, um lenço bordado, um pedaço de açúcar cristal, enquanto Luquéria, embriagada de felicidade, só conseguia beijar o filho, agora saudável, que ria e pulava aos seus pés. E aí, louca? Como é que tá a vida nesse seu charco? Provocava Fiodor, e ela, envergonhada, contava as novidades do vilarejo, sempre evitando falar das luzes que dançavam sobre a água à noite, das risadas que vinham das profundezas. Ah, você e suas histórias de sereia. Ele ria, mas Luquéria sabia. No fundo, Fiodor também temia e respeitava aquelas águas. Por um tempo pareceu que ela havia enganado o destino. A maldição da velha Teikova não se cumprirá, a vida sorria. Mas a felicidade é um pássaro frágil. A tragédia chegou com a construção do futuro. O ambicioso complexo de celulose de Alhanguelsko, orgulho do plano quinquenal, começou a ser erguido às margens do lago. Na noite da troita, após a cerimônia de cravação das primeiras estacas, engenheiro-chefe e a contadora, bêbados de vodka e triunfo, resolveram se banhar no lago. Ele nunca mais emergiu. A mulher jurou que algo a puxou para baixo, que mãos invisíveis a arrastaram para as profundezas. A comissão de Alhanguelsko ignorou o relato, atribuindo a morte a um acidente, mas, por precaução, decretou: o lago deveria ser punido. Era um perigo ideológico, um desperdício de terra que poderia ser convertida em pastagens para o gado Omogorsky, alimento para os operários, progresso para a pátria. Os velhos das aldeias, já acostumados a ver igrejas queimarem e santos serem apedrejados, não se surpreenderam. Aguardavam resignados a chegada do anticristo. Os mais jovens, porém, vibravam com a promessa de um futuro calculado pela ciência, onde a felicidade seria distribuída como rações. Quando os trabalhadores começaram a demolir a represa da Moenda, o lago se rebelou. Suas águas escureceram, espumaram, as margens tremeram como um animal ferido tentando escapar. Os moradores mais antigos se ajoelharam, persignando-se. Deus nos castiga por não termos ouvido seus sinais. Fiodor, rindo, adentrou a lama até a cintura, desafiando: vem, sereia, mostra o que você tem. O lago, porém, já estava condenado. E com ele, talvez, a última magia daquele lugar. Por uma semana inteira, enquanto o lago se esvaía em direção ao rio Dvina do Norte, a aldeia viveu em êxtase. A pesca era tão farta que os homens recolhiam peixes a baldes dia e noite, distribuindo-os pelos quintais como se fossem moedas de um tesouro afundado. E o fundo do leito revelava seus segredos. Aqui um crânio branco, como a lua, ali um colar de pérolas fluviais, ainda brilhantes como lágrimas de uma donzela afogada. O presidente do Kolkhoz, Prokop, até encontrou os restos calcinados de uma canoa que, segundo contava seu avô, fora engolida pelas águas décadas atrás, quando um Vodianói, o espírito do lago, a arrastara para o abismo em plena festa de São João. Mas a euforia duraria pouco. No auge da farra, o filho da velha Kuteikova, recém-empossado como miliciano graças a seus méritos revolucionários, subiu aos 5 montes e anunciou com voz de trovoada que aquelas terras, e até a alma de Gulha, a viúva da Moenda, agora pertenciam ao Kolkhoz. Os Arteushiki riram, trocando olhares cúmplices. E quem vai construir as cidades, hein? Quem vai erguer as casas? Se todos forem amarrados à terra como bois. Mas as risadas secaram quando mais uma vez voltaram a ouvir os gemidos vindos da Moenda abandonada. Fiodor Rjnov, embriagado pela vitória sobre o lago e pela promessa de uma vida nova ao lado de Luquéria, bebia a felicidade em goles tão profundos que uma noite, ao escalar o sótão podre da antiga serraria, escorregou. Seu pé perdeu o apoio na viga e os companheiros, rindo e cantando, mal conseguiram agarrá-lo pela gola da camisa. Antes que caísse, arrastaram-no para cima entre gargalhadas, sem perceber que o osso de sua perna já havia estalado como um galho seco. Quando o primeiro solavanco o fez gritar, ninguém ouviu, ou fingiu não ouvir. Afinal, Fiodor era imortal. Não era um herói que desafiara as águas e saíra vencedor. Mas o lago tinha a última palavra. Ele desceu sozinho, arrastando-se pela lama, deixando um rastro de sangue que serpenteava até a aldeia. Ao amanhecer, bateu na janela de Luquéria com os nós dos dedos ensanguentados. Ela correu para a floresta em busca de ervas, enquanto Prokop e o miliciano Teiko, alertados pelo cheiro de ferro e desgraça, seguiram o rastro até a cabana.
O que encontraram não era mais um homem, mas um saco de ossos e carne apodrecendo em vida. Levaram-no para o hospital do distrito em uma carroça que rangeu como um caixão sobre rodas. Um mês depois, Fyodor Rojnov morreu de gangrena, com Luquéria ajoelhada ao lado da cama, os dedos entrelaçados, aos dele como raízes que não querem soltar a terra. No enterro, ela caiu em convulsões. O corpo se contorcia como se tentasse expulsar algo que lhe havia sido forçado goela abaixo. Por um ano, não saiu da isbá. Não lavou o rosto, não pentearam seus cabelos, não comeu senão migalhas que o filho de 7 anos Genka deixava ao pé da porta. A aldeia começou a chamá-la de Bárica Luquéria. Não por respeito, mas por medo. Porque a mulher que antes ria alto e amassava pão, com mãos fortes agora se encolhera transformada em sombra de si mesma, uma sombra que nas noites de lua cheia, vagava pelo pântano onde antes ficava o lago, murmurando palavras que faziam os cães uivarem e as galinhas sufocarem nos poleiros. E então vieram os presságios. Uma noite Genka acordou com o cheiro de queimado. Sua mãe, de olhos arregalados, apontava para a cerca onde Bárica Luquéria estava parada, imóvel, como uma estaca, fincada na terra. A velha tinha os braços estendidos, os dedos retorcidos em garras e a boca se movia em silêncios que gelavam o sangue. Vai embora, bruxa! Gritou a mãe de Genka, atirando uma panela de óleo quente na direção da cerca. Mas Luquéria não se mexeu. Em vez disso, começou a pular, a dançar, os pés batendo no chão, como martelos. Oi voditsa! Oi maice! Prozim vole! Gotovit lopaco! Água, mãe! Água! Pedimos liberdade! Preparem a pá! Os homens correram para fora, mas era tarde. O celeiro dos Lomakins já ardia em chamas altas e o cão da família jazia, estripado no chão, as entranhas espalhadas como um aviso. Na manhã seguinte, o miliciano Teikol foi encontrado no rio, nu, arranhando a areia, com as unhas até sangrar. Desenhava círculos, repetia palavras em uma língua que ninguém entendia. Veza Aslabon, Veza Aslabon. Os homens mais corajosos tentaram contê-lo, mas quando tocaram, sangue jorrou de seus ouvidos, do nariz, como se algo dentro dele estivesse sendo esmagado. Só parou quando Luquéria, que ninguém via há dias, apareceu na margem, de pé sobre as águas rasas como se não afundasse. Teikol caiu de joelhos, vomitando pedaços de seus próprios pulmões, até que Sania Taracano, bêbado de medo, atirou uma pedra na direção dela. A pedra passou direto, como se não houvesse nada ali, e quando olharam de novo, Luquéria havia desaparecido. Mas o rio não esqueceu. Naquele ano, para celebrar o 1º de maio, ergueram uma serraria a 3 quilômetros dali, junto ao assentamento de Turdeevo, e no centro da ilha que ficava defronte à aldeia, onde antes as águas do lago refletiam o céu, construíram um palácio da cultura de tábuas mal pregadas, um templo do progresso, onde se prometiam palestras com buffet, danças chamantes e até a visita do famoso teatro FZSH, com suas atrizes, as irmãs Sharapovo, cujos decotes faziam os homens de Xirsha esquecerem por uma noite o peso das machadas. Os homens de Xirsha iam em bandos para a ilha, 30 em cada barco, mas os de Turdeevo não perdoavam. Furavam os cascos, cortavam as amarras, deixavam as embarcações à deriva. Os Xirshins se aprenderá a voltar nadando ou, quando a água estava gelada, quebravam toras grossas e, montados nelas como em cavalos, remavam de volta com os dentes trincados. Até que uma noite, depois de mais uma briga, o miliciano Teikol, o mesmo que sobrevivera ao encontro com Luquéria, rasgou a própria camisa, traçou um círculo na areia e começou a gritar: eles estão aqui! Eles não nos deixam ir! Os homens riram, achando que era mais uma de suas crises, até que o chão tremeu. Uma onda negra subiu do rio, arrastando Teikol para o meio, e seu corpo se retorceu como se invisíveis mãos estivessem afogando em terra firme. Foi quando lembraram, a mãe dele era Bárica Luquéria. E ela ainda não tinha terminado. O vento cortava como lâmina sobre a primeira e as ondas do rio batiam nos pilares dos cais com um som surdo, como se a própria água sussurrasse advertências. O Ilha, outrora orgulhosa com seu nome pomposo, Primeira Lesobirja, era um formigueiro de homens rudes, mulheres de mãos calejadas e crianças que cresciam entre serrarias e o cheiro acre de resina. 3 ruas de barracões apinhados, casas governamentais para o daqueles que chegaram famintos com os olhos fundos e a esperança pendurada por um fio. Fortificaram as margens contra o Ledoixia, ergueram um com sala de bilhar e cinema, estenderam um campo de futebol onde os marinheiros estrangeiros, entre
Eles os jogavam com uma destreza que deixava os locais boquiabertos. Quando o primeiro deles pisou no cais, a ilha inteira parou. Os homens coçavam a nuca entre o fascínio e o medo, afinal, só os tinham visto em cartazes de propaganda, pintados como demônios capitalistas. As mulheres faziam o sinal da cruz e cuspiam por cima do ombro, enquanto os garotos mais audazes, seguiam-os à distância, esperançosos de que cedo ou tarde aqueles homens de pele escura fossem parar porque todo mundo sabia, era lá que morava Luquéria, e onde havia não mortos, demônios ou qualquer coisa que cheirasse a bruxaria, lá estaria a velha, com seus olhinhos de lagarto e risada que gelava a medula. Mas os passaram direto. Nem um olhar para o barracão amaldiçoado. Foram direto para a sala de bilhar, onde o álcool corria mais solto que as línguas. O pai depois de sobreviver ao onde aprenderá que o inferno não era metáfora, jurava que nem o próprio diabo ousaria aparecer por ali depois de um copo com meio litro, até o Lúcifer se ajoelha debaixo da mesa costuma rir, batendo o punho na madeira como se selasse um pacto. Mas a mãe não se convencia. Para ela, Luquéria era a prova de que nem mesmo conseguia varrer toda a sujidade deste mundo. Os campos podiam ter engolidos último e padres rebelde, mas a velha bruxa? Essa dançava entre os dedos da justiça como fumaça entre árvores. E então, como se o destino quisesse prová-la certa, os problemas começaram. Primeiro foi o sumiço das ferramentas na serraria. Machados, serras, martelos, tudo evaporado como se engolido pela terra. Os homens xingavam, acusavam uns aos outros, até que um dos operários, bêbado demais para mentir, jurou ter visto na noite anterior, agachada junto aos troncos, sussurrando para as sombras. Depois veio a praga nos barracões, ratos do tamanho de gatos com olhos vermelhos como brasas, que roíam até as vigas. As mulheres amontoavam-se na capela improvisada, rezando para ícones manchados de fuligem, enquanto os homens, envergonhados de seu próprio medo, cuspiam no chão e falavam até que uma manhã, o foi encontrado na praia de joelhos com as mãos cravadas na areia como garras. Seu rosto estava congelado em um grito mudo, os olhos arregalados para o rio, onde a água borbulhava em redemoinhos negros. Ao seu lado, uma pegada fresca, não de homem, não de animal. Algo entre os dois. Sussurrou uma velha, fazendo o sinal da cruz 3 vezes. E então, como um eco distorcido, veio o riso de Luquéria, vindo não se sabe de onde. Um riso que não era humano. Um riso que prometia: isto só está começando. A guerra havia chegado ao baraque como chegará a todos os outros, de repente, como um golpe de machado na porta. E com ela a bruxa. Luquéria, como as demais, foi acusada, suas maldições, diziam, atraíam a desgraça. Mas as mulheres, em segredo, suspeitavam de outra coisa. Não era contra elas que ela conspirava. Era por algo ou alguém que só ela conhecia. E então veio a mobilização. Um destacamento desembarcou ao amanhecer, arrastando até os meninos que ainda tinham leite nos lábios. Luquéria não teve tempo de preparar seus feitiços, de tecer suas defesas. Seu filho, seu único, foi levado. Desde aquele dia ela murchou, escureceu. Não por falta de sol, mas porque algo dentro dela apodrecia. Mas havia um detalhe estranho. Embora nunca chegassem cartas, embora o silêncio do fronte fosse um túmulo, Luquéria sabia. Sabia quando o filho tossia de dor no hospital de campanha, sabia quando o enviavam de volta à linha de frente. E contava às mulheres que ouviam entre o medo e a esperança, torcendo para que, por tabelião do diabo, ela também soubesse algo de seus próprios filhos. Hoje ele está seguro, sussurrava Luquéria, enquanto as veias em seu pescoço pulsavam como cordas de um instrumento desafinado. Amanhã eles avançam, mas nada lhe acontecerá. Quem a chamava de louca? Quem acreditava? Até que uma noite seus olhos ganharam um brilho de lobo faminto. Na manhã seguinte, encontraram na caída no chão do barracão uma bala alojada no ombro, mas não havia ferida de entrada. Não havia sangue suficiente. E quando Luquéria acordou, sorriu através da dor, como se tivesse feito um pacto vantajoso. Ele está salvo agora, repetia, enquanto o suor frio escorria por seu rosto. Depois, no inverno, seus dedos dos pés congelaram, embora ela não tivesse saído do barracão. E novamente celebrou a dor, como se cada membro morto fosse um tributo que afugentava a morte maior. As mulheres começaram a murmurar. Não era colheita ruim, não era fome, não eram as bombas alemãs que erravam o alvo, era ela. Luquéria desviava o mal com suas
artes e o mal como um rio em cheia procurava outro leito. Decidiram agir. Na cabana de Terentiev, afundaram um poste de freixo nos pântanos. Na banheira de Luquéria, espalharam areia benta. Reuniram migalhas de pão, fósforos e uma carta endereçada ao famoso padre de Solombala, cujas orações, diziam, expulsavam demônios. Quando Sania Tarakanov, o último homem da aldeia, um burocrata protegido pelo diretor da serraria, ordenou que Luquéria fosse buscar feno na ilha, apesar da tempestade, todas souberam, era o fim. Ela pressentiu. Resistiu, gemendo de fraqueza, mas a ameaça do tribunal militar a fez embarcar. Esqueceram-se de mandar a canoa buscá-la. O padre chegou tarde. Abençoou as crianças, bebeu cachaça de batata, ungiu o 8º barracão com óleo de baleia e a cama de Luquéria, onde, diziam, ela saía voando para seus sabais. Depois de um banho de vapor sagrado, advertiu, se a coisa piorar, chamem a milícia. E partiu, deixando para trás um vazio maior do que o que já existia. No dia seguinte, quando Luquéria voltou com o feno, molhada até os ossos, o milagre do padre parecia ter funcionado. A bruxa não entrou em casa. Parou no limiar, cambaleou e desabou na areia como um saco de ossos. As mulheres jogaram água em seu rosto, cutucaram-na com medo. Seria um truque? O demônio sairia de seu corpo a qualquer momento. Os meninos ergueram paus, prontos para espancar a primeira sombra que se mexesse. Mas Luquéria apenas arquejou, espumando pela boca. Meteram uma lasca de pinheiro entre seus dentes para não morder a língua. Então ela gritou, não de dor, mas de triunfo. Ele está vivo. Meu filho, meu sangue. Arrancou o casaco e ali no pescoço, uma mancha marrom se espalhava como tinta derramada. Uma marca de morte, sussurraram as mulheres, horrorizadas. Ela recebeu a notícia. Mas não havia telegrama. Não havia carta. Até que, semanas depois, chegou a notificação oficial. Morreu como herói, atingido na artéria carótida. A data coincidia com o dia em que Luquéria desmaiara no chão com a bala que não deveria estar lá. Seu filho jazia agora em uma vala comum, a milhares de quilômetros. E Luquéria entendeu, tarde demais, que nenhuma magia, nenhum pacto, nenhuma dor auto-infligida poderia mudar o que já estava escrito. Deus, ou o que quer que governasse aquele mundo podre, não lhe daria nem a morte como consolo. Ela passou a viver como uma sombra, indiferente, enquanto o rio corroía a ilha, onde antes havia um campo de futebol e um jardim de infância, agora serpeava uma correnteza fedida, carregando os restos da serraria destruída. As viúvas migraram para Turdeievo. Os barracões vazios viraram abrigo para órfãos do mar, crianças recolhidas como lixo de guerra. O ilha tornou-se um lugar de passagem, um purgatório onde cada semana chegavam novos fantasmas, uns de carne e osso, outros não. A mãe de Genka comprou um cadeado de celeiro e uma espingarda de 2 canos. À noite trancava a porta e deixava a arma carregada ao alcance da mão. Até que uma noite, depois de recusar comida a uns ciganos famintos, vão morrer de fome em outro lugar. Algo começou a bater na porta. Quando ela abria, ninguém estava lá. Só o cão de Genka, o ruivo, uivava para o nada. Depois, vieram os ruídos na despensa. Ratos? Não, porque continuavam mesmo. Depois que ela esvaziou as prateleiras e trancou tudo. E então se lembraram dos olhos do cigano, pretos, sem fundo, como os de quem já viu o inferno. O padre de Solombala estava morto. Restava chamar o miliciano Kuteiko. Estranho. Enquanto ele dormia na casa, tudo ficava quieto. Mas assim que saía, os golpes voltavam. E pior, algo começou a tocar seus rostos à noite. Um sopro gelado. Dedos invisíveis arrastando-se pela pele como lesmas. Genka gritava, se debateu, cortando o ar com facas imaginárias. Sua mãe, enlouquecida, jurava sentir mãos puxando seus cabelos. Até que Kuteiko armou uma emboscada. Esperou atrás da porta enquanto a coisa dançava do lado de fora, uivando. Quando o barulho entrou na casa, ele rompeu. Trancou a porta e rugiu com voz de trovão, por perturbar a paz da família Zakaro. Condeno-o à pena de fuzilamento com confisco total dos bens. Por um tempo, silenciou. Mas a maldição, como um fogo sob cinzas, só esperava a chance de renascer. Quando voltou foi por Genka. Ele andava com os outros meninos pela trilha de gelo, um caminho marcado por estacas para não se perderem na nevasca, quando algo começou a zumbir ao seu redor. Uma voz sem corpo, um chamado que o puxava para longe das marcas. Não! Ele se atirou no chão, arrastando-se de volta para a
Estaca mais próxima, mas a coisa o agarrava, o derrubava, o arrastava como se quisesse levá-lo para sempre. Seus dedos sangravam no gelo. Seus pulmões ardiam. E quando finalmente alcançou a segurança do Marca, soube, com o terror, que não era mais de criança. Ela não havia terminado. O vazio o sugava com um apetite voraz, e os garotos paralisados só conseguiram assistir enquanto tudo ao redor se calava, até mesmo os murmúrios da escola, onde Genka tremia tão violento que as crianças se enfiavam debaixo das carteiras como ratos diante de um falcão. A professora borodava, pálida como cera derretida, só conseguia balbuciar: Deus do céu, o que é isso? Enquanto os cadernos voavam como pássaros assustados. No verão, a mãe, desesperada, o arrastou até o Zerosovkóis, 30 verstas longe da ilha, como se a distância pudesse afugentar a praga. Talvez lá, longe do pântano, ele se livre, pensava, enquanto Genka, cada vez mais ausente, já não reconhecia nem o tio Vitia nem o primo. Os ataques o deixavam prostrado, delirando em febre, e os dias se arrastavam como uma sentença. Até que não houve mais escolhas. A mãe o amarraria na cama da cabana, trancafiando-o como um animal doente antes de voltar para a ilha. No 8º barracão, a porta rangeu. Bem-vinda, companheirinha. Riu Luqueria, seus lábios azuis como gelo de rio. A mãe não se mexeu. Estava petrificada, os olhos vidrados no chão, como se já soubesse que não havia saída. Esperei seu pedido, continuou a velha, acomodando-se no baú de madeira com um suspiro de quem carrega séculos nas costas. Ontem, ao pôr do sol, o galo cantou. Pensei, ela vem. E aqui está você, como eu sabia. Lembra? Tudo lembro. Seus olhos se fecharam, e a voz ficou mais rouca, como se arrastasse palavras de um poço sem fundo. Não haverá minha ajuda. Sua hora passou. A vontade de Deus não se torce, e questioná-la é pecado que clama aos céus. Já foste advertida, mas te rebelaste. Agora só te resta o TYR Kane, o nada que te espera. Não. A mãe de Genka caiu de joelhos, as mãos estendidas como garras. Lua, salve meu filho. Você tem esse poder. Devolva-lhe a vida, a liberdade. O que me importa a vontade de Deus se meu sangue está se esvaindo? A velha não se comoveu. Vai, repetiu, e desta vez sua voz era como gelo quebrando sob os pés. Ou te arrastarei eu mesma. Mas a mãe não desistiria tão fácil. Levarei todo o castigo, todo o ódio do céu sobre mim. Só me diga que há um jeito. Luqueria então um som seco como galhos secos ao fogo. Ah, minha tola. Queres enganar o destino? Seu grito cortou o ar, como uma lâmina à meia-noite no pântano quieto. De repente seus ombros tremeram. Oh, mas que fraqueza é esta? Murmurou como se falasse consigo mesma. Encontra a trilha do teu filho. Mas que seja alguém, que seja um outro a pagar por ele. Quem? A mãe arfava, o coração a mil. Não existe tal pessoa. Luqueria virou-se para a parede, as costas curvadas como uma raiz podre. Então está decidido, sussurrou. Vai, e que Deus te perdoe por não ter me ouvido antes. A mãe carregou Genka de volta para a ilha como um fardo sagrado, o corpo do menino mole sobre seus ombros. Ele acordou quando a proa da barca rasgou a névoa. Os olhos arregalados, as mãos crispadas no ar como se tentasse agarrar algo invisível. Os galhos arranhavam seu rosto, como dedos de bruxa puxando-o para o mato. Então, entre os juncos ela apareceu. A figura encurvada, os olhos brilhando como brasas no escuro. Genka quase morreu de terror. Até Rick, o cão, uivou e fugiu o rabo entre as pernas. Cala a boca, animal. Rosnou Luqueria enquanto a lua subia, alta, iluminando as ruínas do eremitério. Paredes desmoronadas, a capelinha no morro. Seu cruzeiro branco como um osso à luz prateada. Algo riu. Não era humano. Não temas, disse Luqueria, sem olhar para trás. Reza, menino. 7 prostrações. Para os 4 ventos. Onde o riso soa, ali está a porta. Genka obedeceu, os joelhos afundando na terra úmida. A mãe ficou do lado de fora, como ordenado, enquanto a velha o empurrava para baixo da capela, onde uma ícone apodrecida chorava resina negra. Bebe mandou, entregando-lhe um cálice de poção fedida. A dor na cabeça de Genka desapareceu. O medo também. E então começou o otovor, as palavras de Luqueria girando no ar como serpentes, sobre a bacia de água da chuva. Asterisco, eu, serva de Deus, abençoo o caminho. Pelo umbral, pelo campo, pelo trono da Mãe Santíssima, que impunha a espada de aço contra os 12 Rodinse, contra os 12 Tainiki, contra o branco, o preto, o vermelho,
Contra o ruivo, contra o xeremói de 2 olhos. Que se afaste a corova, que se quebre o prisor. Pelo sangue, pela carne, pela alma de Genka, amém. Asterisco. Um uivo rasgou a noite. Genka gritou, suas pernas ardiam como se estivessem sendo devoradas por dentro. Do lado de fora, Rick rosnava, arranhando a madeira. Podre, Luqueria jogou água benta no cão, e o animal encolheu-se gemendo. Então, algo puxou Genka para cima, como se mãos invisíveis o erguessem pelo pescoço e o soltassem. Ele desabou sem forças. O cão enlouquecido girava em círculos, a boca espumando. O que foi isso? A mãe de Genka correu para dentro, o rosto banhado em suor. Deus nos valha! Luqueria tossiu, um som úmido, como se seus pulmões estivessem cheios de lama. Sua pele escurecia. O estreu arfou. Ele está nele agora. Até devorá-lo por completo. Um tiro ecoou lá fora. Rick uivou um som desumano antes de silenciar. Estou morrendo, parece. Luqueria suspirou, e pela primeira vez sua voz soou frágil. Chama tua mãe, Genka. O menino saiu cambaleando, e só quando pisou no pátio percebeu, suas pernas obedeciam. Correu de volta, mas Luqueria já estava deitada sob a árvore, os dedos arranhando o chão como se buscasse algo perdido. Dá-me a mão, sussurrou. A mãe hesitou. Algo em seus olhos, um pressentimento, a fez recuar. Fora daqui. Rápido. Para a floresta. Os troncos se fecharam atrás deles como uma jaula. A lua se apagou. E no escuro, o riso voltou mais alto, mais próximo. Dá-me a mão. Genka. Uma voz chorosa, arrastada pelo vento. Dá-me a mão. O infinito é mais forte que tudo, não há quem resista a ele. Genka sorria os lábios entreabertos, enquanto o ar envenenado da noite se infiltrava em seus pulmões. Em sonho, seus braços se agitavam sob o cobertor, como se tentassem romper as amarras da carne para voar sobre a terra gelada, sobre a névoa que engolia tudo. A música ecoava, distorcida, como um lamento arrastado pelas correntes do vento. Era o chamado. E ele não podia, não queria resistir.